Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a segunda parte, né, da aula sobre equilíbrio. Agora, na verdade, a gente vai poder fazer vídeos inteiros, né? Porque é possível gravar minha tela aqui, é possível, além disso, mandar para o YouTube, como a gente fez com a primeira parte. Ou seja, dá pra fazer isso no vídeo inteiro, na verdade. Então vamos lá, né? Essa minha tela está sendo apresentada aí para vocês, mas eu não consegui mover ela desse lugar aí, ou seja, fica no cantinho, pode ver que está atrapalhando aqui parte do slide, então de vez em quando eu vou tirar ela, né? Vocês leem o slide, ou se por acaso em algum gráfico aparecer, eu tiro ela e depois eu coloco ela novamente, beleza? Então é aprendendo fazendo, assim, né? A gente tá indo, vamos ver. Então vamos lá. Aqui agora é a parte do desequilíbrio, né, de mercado, ou seja, é claro que o mercado tende ao equilíbrio, a gente vai supor então que ele não está em equilíbrio. O que ocorre então se o preço esteja acima ou abaixo do equilíbrio de mercado? Nesse caso, pessoal, como vocês podem ver aqui, pode acontecer falta do produto, escassez de produto ou superprodução do produto. Aí sim a gente tem aumento dos estoques indesejados. E também pelo lado da demanda, tu vai ter falta do produto no mercado, tem pessoas querendo comprar e a inexistência do produto, ou seja, que aí é um excesso de demanda, né? Muitas pessoas querendo comprar e não há produto para todo mundo, e também escassez de demanda, que é o caso dos produtos estarem na loja, as pessoas não estão consumindo. A gente vai ver então o que acontece. Aqui vamos supor então, nossa primeira suposição é que o preço esteja abaixo então do preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio a gente já viu como é que ele funciona, né, na primeira parte. Neste caso, pessoal, a gente vai ter um excesso de demanda, ou seja, quanto mais barato, mais pessoas estão dispostas a comprar esse produto. Por outro lado, a oferta vai bater nesse ponto A, vocês estão vendo aí. Por quê? Porque, obviamente, um preço mais barato vai desestimular a oferta, então menos pessoas estão dispostas a ofertar esse bem, ok? Então, o que acontece aqui? Uh, Nesse caso aqui, pessoal, se o preço estiver nesse nível, a gente pode ver que a diferença entre o ponto A e o ponto B é necessariamente um excesso de demanda. No ponto B tem mais pessoas querendo consumir do que a oferta existente, que é o ponto A. Essa diferença, então, a gente chama de escassez de oferta ou excesso de demanda, como a gente viu. Legal? E aí o que acontece nesse ponto? Como tem muitas pessoas no mercado querendo um produto que está escasso, a tendência é que quem vende aproveita essa disputa que existe agora entre consumidores para aumentar o preço, né? Então a tendência é que as pessoas estão dispostas a pagar mais por esse bem, o que eleva o preço necessariamente de quem está ofertando. Então quem está ofertando cobra mais, até o momento em que esse preço maior do mercado estimula mais pessoas a produzir e, por outro lado, desestimula algumas pessoas a consumir. Então, ou seja, em ambos os casos, a tendência aqui, como vocês podem ver, é de uma subida em direção ao equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Pelo lado da oferta, pelo lado da demanda. Então todos tendem a criar um equilíbrio estável. Ainda estou aprendendo essas coisinhas aqui. Não é tão bom usar isso aqui. Ok? Então essa é a ideia, que as forças de mercados então interagem para restabelecer o equilíbrio. Ou caso o preço fique fixo em pelinha, né, por algum motivo ou determinação estatal, por exemplo, e tem aí uma escassez de produto no mercado.
Legal? Isso aqui a gente já viu naqueles planos econômicos de controle de inflação, quando o governo tenta controlar a inflação com o controle de preços. Lá no plano cruzado, no Brasil, nos anos 80, esses planos atuais da Venezuela de tentar combater a inflação com controle de preço levou à escassez de produtos, né, no mercado. Então, isso é um efeito básico, né, da economia. Se você congelar o preço abaixo do equilíbrio, você vai ter falta do produto no mercado. Legal? Por outro lado, se você tiver um preço maior que o preço de equilíbrio, aí necessariamente você vai ter uma quantidade ofertada maior que uma quantidade demandada. A quantidade demandada vai ser esse ponto A, porque agora um preço maior desestimula o consumo, e no caso da quantidade ofertada, esse ponto B, que é o contrário, né? Quanto maior o preço, mais estimulados os produtores estarão então de produzir e ofertar esse bem. E aí você tem esse ato, né, essa diferença entre o ponto A e o ponto B, que é tido como um excesso de oferta. E aí, naquele caso que me perguntou dos estoques, né, um excesso de oferta significa necessariamente que os estoques estão crescendo, né? As pessoas não estão consumindo. E aí, o que um lojista, por exemplo, vai fazer se os seus estoques estão lá em cima? Né? O que ele tende a fazer? Ele vai lá, tende a fazer uma liquidação, né? Tende a fazer uma promoção, reduz o preço, 50% de desconto, aquela coisa toda, ou seja, uma queda de preço. E essa queda de preço pelo lado da oferta leva também um aumento da demanda, um aumento do consumo. Quanto menor o preço, aí maior a demanda, até novamente o ponto de equilíbrio. Então temos aqui, ainda tem um marcador aqui que eu não... Aqui a queda do lado da oferta, aqui, aquela lado da demanda, e a queda do lado da oferta. Até o equilíbrio. Eita, até o equilíbrio se estabelecer aqui novamente. Ele girar aqui em torno e pá. Então a ideia é essa, é que as forças de mercado levam a equilíbrio. A não ser que exista algum motivo para que esse preço fique rígido, né? Tanto acima ou abaixo do equilíbrio. E mesmo que ele fique rígido, as forças não estão interagindo, está forçando para baixo. Mesmo que mercados paralelos venham a ocorrer para que isso venha, né, a ocorrer. Ou seja, a gente vai ver depois, mais adiante, na análise de mercados competitivos, que existe sim, mesmo com determinação de preço, alguma saída para consumidores e produtores. Isso é lá adiante. Né? A ideia aqui é entender sim o processo de tendência ao equilíbrio, e caso o preço esteja fora do equilíbrio, então é um preço ineficiente, ou está gerando escassez, ou está gerando excesso, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, e excesso e escassez não é bom, né? Então, por isso que o equilíbrio é o ponto mais eficiente. Onde você não tem escassez, você também não tem excesso, né? Você está utilizando de forma eficiente os recursos, né, da sociedade. Legal? Bacana? Mais ou menos bacana? Então, bora lá. Isso aqui é o seguinte, tá tudo legal. Isso aqui é uma mudança de preço em relação ao preço de equilíbrio. Tá o equilíbrio lá dado, e aí você teve essas mudanças de preço. Mas, por outro lado, a gente pode avaliar também a possibilidade de mudanças, né? Tanto para o lado da oferta, da demanda, da estrutura, de forma que isso sim altere preço e quantidades para um novo equilíbrio. Então, veja bem, no mercado competitivo, ou seja, onde existem muitos compradores e vendedores, o preço de desequilíbrio é uma situação instável, que é o que a gente viu antes, né? Instável. A tendência é não ficar em desequilíbrio, é ir para o equilíbrio. O equilíbrio em si é estável. Quando há uma mudança na demanda ou na oferta, o mecanismo de preço vai operar no sentido de mover o preço e a quantidade para um novo ponto de equilíbrio. É isso aí. Então vamos ver os deslocamentos agora. O que acontece? O pessoal, o que levaria o deslocamento da demanda para a direita? Claro que a gente não está em aula, e esse é o problema de não estar em aula ao vivo, né? O problema na aula gravada é essa falta de interação, né?
porque é óbvio que seria um estímulo. Eu queria saber se os alunos sabem o que está acontecendo com a matéria. Está entendendo, se já entendeu essa parte ou não. É um termômetro, mas como não está em aula, não tem como fazer esse termômetro. Então, assim, o deslocamento da demanda para a direita tem alguns fatores que vão levar a isso, né? Eu já expliquei isso na parte da demanda, mas claro que tem que ressaltar novamente aqui que é mudanças nas preferências do consumidor. Nesse caso, eles começam, por exemplo, lá no Fantástico diz que o tomate, a melancia tem beta-caroteno e isso aí é antioxidante, faz muito bem ao coração. O que vocês acham que as pessoas vão fazer? Elas vão fazer um aumento da demanda drástico no próximo dia depois da reportagem. Isso realmente acontece, uma mudança nas preferências dada uma nova informação. Essa questão da informação vocês podem ver lá em micro 3, como ela interfere no mercado. Mas a questão principal é que a preferência, sendo alterada positivamente, tem deslocamento positivo da demanda. A renda dos consumidores tem um aumento real, ou seja, tem um aumento maior que a inflação, e então as pessoas têm maior poder de compra. Isso também leva a um deslocamento positivo da demanda para a direita. Mais uma, alguém sabe? Pode ser que sim, pode ser que não, como é que eu vou saber, né? Mas, vamos lá. Alguma coisa que a gente tenha falado em aula. Um substituto. O substituto ficou mais caro, lembram disso? Você tem um bem aqui vendido, e aí um substituto dele no mercado, tem uma finalidade comum, digamos assim, no consumo, fica mais caro. Então tem uma migração de parte desses consumidores que começam a consumir este aqui onde não houve alteração de preço. Isso também leva a um deslocamento positivo da demanda. Então esses são só alguns fatores, ok, para lembrar. Mas e qual é o efeito disso? Né? Qual é o efeito desse deslocamento positivo da demanda? O efeito é um deslocamento, então, quer dizer, o efeito do deslocamento leva necessariamente a aumento de preço, claro, tem uma maior demanda e maior quantidade. E de equilíbrio, ambos, né? Porque agora, dado que a oferta ficou fixa, esse novo equilíbrio se dá um preço maior e uma quantidade maior. Legal. Então, para quem é produtor desse bem, sei lá, da tomate, melancias, que eu falei para vocês, ótimo. Se houve um aumento da renda, por seja lá qual motivo for, se for pelo aumento. E por isso que existe marketing, né? De certa forma é marketing. Não que não seja verdade. Em todo marketing é para te enganar. Alguma coisa é verdadeira, te dar uma informação que te leve a considerar o consumo de bens como frutas que são saudáveis, legumes. Você vai lá e compra mais. E o produtor, o que vai fazer? Vai plantar mais melancia, mais tomate, seja lá o que for, dado essa condição de deslocamento dessa demanda, dada a percepção, né, dos ofertantes desse deslocamento. E essa percepção vai se dar provavelmente com aumento de preço, estimulando a quantidade produzida. Esse novo equilíbrio E1 ali que vocês podem ver aqui. Lá vou eu pintar e bordar de novo. Então você tem esse novo equilíbrio de mercado, dado esse aumento da demanda. Bacana? Eu não sei se eu tenho como apagar isso. Não tem nem como voltar nada aqui. Errou alguma coisa, tá errado. Vamos lá. Então tá aí. E o deslocamento da demanda para a esquerda é a mesma coisa, só que o contrário. As pessoas descobriram, sei lá, nos anos 70, 80, que tinha amianto na Brasilite. Muito continuar consumindo. O Brasilite com amianto e tudo, causa câncer. Mas uma boa parte das pessoas deixaram de consumir. Teve então uma contração da demanda, por preferência, e isso depois tirou, né, o amianto da Brasilite, enfim. Então, essas mudanças, né, de preferências, mas negativamente agora, com a queda da renda também. A gente não falou de complementar, né?
Pode ser que um complementar tenha ficado mais caro. E aí a queda desse produto é inevitável, porque vai ter queda na demanda complementar, e aí acaba levando, mesmo que não altere o preço desse aqui, a queda da demanda desse aqui. Esses são os fatores que deslocam negativamente a demanda para a esquerda. E aí é fácil de ver, né? Caindo a demanda, cai preço e necessariamente cai quantidade. Então o equilíbrio E1 se dá agora num ponto inferior. É ruim isso aqui, acho que não vou usar mais. Inferior, né, ao que a gente estava antes. Tranquilo, tranquilo, né? Essa aqui é a análise básica, né, de deslocamento da demanda. Então vamos para a oferta. Vocês lembram da oferta? Acredito que nem, né? Mais ou menos. Ou nem sim, nem não. Possível isso? Talvez. Então vamos lá. Deslocamento da oferta positivo, pessoal, é todos aqueles fatores que influenciam a oferta que a gente viu. Custos, tecnologia, preço dos fatores, que também é custo, né? Ou o mercado dos fatores em si. Expectativa, aquela coisa toda. Então o que acontece? Se a gente está falando de deslocamento da oferta para a direita, a gente está falando necessariamente de um aumento da oferta, né? Estrutura de oferta aumentando. O que pode aumentar isso é a diminuição de custos, a adoção de nova tecnologia, no final é a redução de custo. O mercado de algum fator pode ter levado à queda do preço do fator, que também é redução de custo, que expande a oferta. Então, esses são alguns fatores que podem deslocar a oferta. E os resultados são os melhores possíveis, né? Vai ter queda do preço do bem e aumento da quantidade. E o aumento da quantidade, ok? É o equilíbrio E1. Então, temos aqui uma nova configuração, a melhor configuração possível, né? É quando tem esse deslocamento positivo da quantidade. Isso se dá por redução de custo, adoção de nova tecnologia. Então, efeitos tecnológicos são sempre positivos em economia. Esse é um ponto, né? Levando a queda do preço e aumento da quantidade. Bora lá. E o que acontece, então, nos deslocamentos para a esquerda negativo? Aí é fácil, né? Aumento de custos. Aumento de custo retrai a oferta. Aumento de imposto, aumento salarial, aumento de encargos financeiros, juros, por exemplo. Então, tudo isso leva a uma retração da oferta, né? Agora, a questão dessa retração é a questão e os efeitos tecnológicos, como é que eles podem ser negativos, né? Isso é uma coisa que se discute, como é que o efeito tecnológico é negativo. Pode se discutir talvez o fato de a tecnologia ela ficar, como é que se diz? Não é depreciada a palavra, ela ficar subjugada. Não, também não. Ela fica. Esqueci a palavra. Ela se desvalorizar. Não é só bem essa palavra também. Mas isso mesmo isso é tido como. Como é que tu vai colocar isso? A tecnologia ficou ultrapassada por outra. Tá, mas e aí? Então quer dizer que tu está adotando outra tecnologia? Isso é ótimo, isso é positivo. Então a ideia é que as variações tecnológicas são sempre positivas. Como é que elas vão ser negativas, né? Essa é uma questão. Então pense aqui com retração de custos, né? Aumentou o preço dos insumos, por exemplo, e isso levou à retração da oferta. Então você tem o pior dos mundos. Aumento de preço e queda da quantidade ofertada. Então aqui na oferta você vai do céu ao inferno, né? Você tem o melhor resultado em caso de adoção tecnológica, que é de custo, e o pior resultado, que é uma contração da oferta. Ok? E até aí tudo bem, assim, eu acho que tá tranquilo, assim, não tem nada muito complexo aqui nessa análise. Acredito que você já tenha visto isso, inclusive.
Agora vamos um pouquinho mais. Vamos colocar em conjunto essa perspectiva, né? O que acontece que ambos tenham choques? Por exemplo, tem um aumento da demanda e um aumento da oferta. E aí, qual é o resultado, né? Vai ter aumento de preço, queda de preço, aumento de quantidade, queda da quantidade. Olha, se ambos aumentarem, uma coisa é certa, a quantidade vai aumentar. Porque ambos os choques nós vimos que têm efeito positivo sobre a quantidade demandada. Então, você vai ter uma expansão da demanda, aumenta o preço. Tem uma expansão da oferta, diminui o preço. Então, se as duas magnitudes de aumento de preço e queda de preço forem iguais, o preço pode até nem se mover. Mas o que eu queria dizer, que eu acabei confundindo, é o seguinte: uma expansão da demanda aumenta a quantidade e uma expansão da oferta também aumenta a quantidade. Então, é impossível, nesse cenário, a quantidade cair. Então, sabemos que a quantidade vai cair. Agora, se o preço vai aumentar ou se ele vai reduzir, isso vai depender da magnitude da expansão da demanda e da oferta. Aquele que tiver magnitude maior, vence. Vence, né? Tipo assim, a demanda aumenta preço, a oferta cai preço. Se a magnitude da expansão da demanda é maior que da oferta, o preço vai aumentar. Por outro lado, se a magnitude da expansão da oferta for maior, aí o preço vai diminuir. Então vamos ver o que acontece nesse caso específico. Eu falei para vocês, a demanda vai e a oferta vai e vai mais. Então já sabemos, né? Vai ter aumento da quantidade e queda do preço, porque a magnitude da oferta foi maior. Este é o lance. Não depende da magnitude do impacto. Sofrer impacto dos dois lados, aquele que for maior é que vai gerar o impacto final no preço. Dá para entender que se o impacto foi semelhante, da mesma magnitude, se por um acaso isso acontecer, os preços não se alteram. Ok? E agora, aumento da demanda e diminuição da oferta. Veja bem, aumento da demanda gera aumento de preço e aumento da quantidade. Diminuição da oferta gera aumento de preço e queda na quantidade. Então agora a gente sabe o lado que o preço vai. Nesse caso, o preço só pode aumentar. A gente não sabe o que acontece com a quantidade. Se a magnitude da demanda é maior, maior a quantidade. Se a magnitude da oferta for maior, aí queda da quantidade. Vamos ver? E foi a demanda, e aqui foi a oferta. A magnitude da demanda maior, aumento da quantidade. Como podemos ver. No novo equilíbrio, temos um preço positivo, bem positivo, que ambos têm efeito sobre o preço de forma positiva. Só que, dada que a magnitude da demanda foi maior, então o impacto sobre a demanda levou finalmente ao aumento de preço, aumento da quantidade. Legal? Bacana. Nesse caso, se caso o impacto da oferta fosse maior, lembrando bem, a gente teria uma retração da quantidade. Bora lá. Diminuição da... Eu estou falando baixo, pessoal, assim, eu não sei se estou falando muito baixo. Estou tentando não falar alto, porque estou gravando de madrugada isso aqui, afinal. Gravando na hora que dá para gravar. E aí eu não quero acordar pessoas aqui que estão dormindo. Tem que falar baixo. Tá um maluco gritando aqui de noite também. Agora, é claro que se isso afetar a qualidade do vídeo, eu não vou poder fazer, daí não vou fazer mais isso, né? Senão vai nos atrapalhar. Tomara que não. Grava 24 minutos. Tomara que o vídeo não tenha saído muito baixo. Se saiu, aumenta o volume o que der aí. E me falem se ficou baixo mesmo. E aí a gente, na próxima aula, vídeo aula no caso, eu faço durante o dia para não ter esse problema, né? Bacana. Eu acho que aqui tinha que ficar preta a tela, né? Quando fala essas coisas. Né? No YouTube é assim. Saiu fora do tema, tá falando outra coisa. Fica preta a tela. Vamos lá.
Então tá, diminuição da demanda, aumento da oferta. Bom, nesse caso, pessoal, a diminuição da demanda leva a queda de preço, queda da quantidade. E aumento da oferta leva a queda de preço e aumento da quantidade. Então a queda de preço vai acontecer inevitavelmente, ambos levam a esse resultado. Só que se a quantidade aumentar, significa que a magnitude do impacto da oferta é maior. Se a quantidade diminuir, significa que a magnitude da queda da demanda é maior. Vamos ver. Aqui a queda da demanda, aqui a queda da oferta. Dá para notar necessariamente que foi muito maior o impacto da queda da demanda, que vai levar a um aumento de preço com queda da quantidade. Aí foi só esse tantinho aqui, o cara, como é que é só isso aí, né? Esse equilíbrio foi, que é só um pouquinho, porque o impacto é maior no preço, claro, ambos estão fazendo força para o preço cair. Mas na quantidade não, porque um está fazendo força para a quantidade subir, para passar de Q0, enquanto o outro está fazendo força para a quantidade cair. Então, por isso que o impacto é tão pequeno na quantidade. Tem forças contrárias entre oferta e demanda, levando esse novo equilíbrio. Bacana? Bora lá. Aí, queda da quantidade nesse caso. Diminuição da demanda, diminuição da oferta. Ambas diminuem, ambos se contraem. E será que acontece? Bom, ambos se contraindo, uma coisa é fato. A quantidade vai cair. Porque tanto contração de demanda quanto contração de oferta significa contração da quantidade. Então a quantidade vai cair, já sabemos. A questão é o preço, porque a contração de oferta aumenta o preço. A contração de demanda diminui o preço, né? Então veja bem, vai depender da magnitude. Por isso que existe inflação de demanda, é quando aumenta a demanda. Existe inflação de oferta também, quando cai a oferta. E como pode ver, cai a quantidade, significa que é uma estagnação, né? Estagnação com inflação. Esse eu vou ver lá em macro, né? Ok, então uma queda pequena da demanda e uma contração significativa da oferta, que vai elevar o preço. Bacana, então uma queda grande da quantidade, porque ambos estão diminuindo a quantidade, né? Ambos estão fazendo esse impacto aqui. E uma pequena elevação de preço, porque ambos estão em efeitos contrários. Né? Enquanto a demanda quer derrubar o preço, a queda da oferta quer aumentar o preço. Então levanta um pouquinho só. Ok? Tá aí o efeito final. Exercício, então, pessoal. Dadas as equações de demanda e oferta no mercado da tilápia, olha a tilápia aparecendo de novo. Inclusive comi uma tilápia hoje. Ah, bom. Olha só, a quantidade demandada é igual a 10 menos 3P mais 2R. O P e R são preço, no caso da tilápia, né? E R é a renda dos indivíduos. Bacana. Quantidade ofertada, menos 5. Então não tem aquela oferta autônoma que a gente falou na aula passada, na primeira parte dessa aula. Mais 5P menos 0,5T, sendo T taxa de imposto. Ele tem duas situações, a situação inicial, que fixa o nível de renda e imposto, e uma outra situação, situação final, que fixa outros valores. Vamos para o primeiro momento, situação inicial. Aí é fácil, né? É só você pegar aqui, substituir ali, ó. Tá vendo? Assim como pegar aqui e substituir na oferta. Então você vai substituir na demanda e os tributos na oferta. A renda influencia a demanda, a renda dos indivíduos, e os tributos influenciam, né, o nível de oferta. A renda influencia positivamente a quantidade demandada, vocês podem ver pelo sinal, né, aqui, positivo, e negativamente a tributação influencia a oferta, é claro, né? Quanto maior o imposto, maior os custos, menor a oferta. Ok.
nessa magnitude 0,5. Então vamos lá. A quantidade demandada vai ser 10 menos 3P mais 2 vezes 100. Ou seja, 200 mais 10, 210 menos 3P, essa é a quantidade demandada. Quantidade ofertada, substitui aqui 50, que vai dar 25, né? 0,5 é metade. Então, menos 5 menos 25 dá menos 30. Então, está aqui a oferta, menos 30 mais 5P. Agora é tranquilo, né? É como se fosse os ceteris paribus nessa primeira situação. Você iguala a oferta com demanda para achar o equilíbrio. Isola o preço de um lado, aquela coisa toda, constante outro. Resolvendo os cálculos, você vai achar preço igual a 30 de equilíbrio. E a quantidade de equilíbrio, substituindo o preço na oferta e na demanda, vai ser 120. Então, são os preços e quantidade de equilíbrio no ponto inicial. Legal? Então, temos o primeiro equilíbrio. Aí, pessoal, provavelmente a gente agora tem que calcular para o próximo ponto. Mas antes aqui, eu botei essa pergunta aqui, porque foi eu que fiz isso aqui, né? Então, eu no passado, para o futuro, botei essa pergunta aqui para vocês responder. Só que eu no passado achei que no futuro seria eu tendo que responder, porque vocês não estão presentes, né? Qual é o maior impacto pelo lado da demanda ou da oferta? Espiritualmente, me passe espiritualmente a resposta através do tempo, chegando aqui para ver se vocês responderam certo. Vamos lá, espiritualmente, venha. Estou sentindo a chegada da resposta de vocês. Tá tudo errado, só pode, né? Tô brincando, pessoal. Então é o seguinte. Primeiro tem que calcular, né? Mas assim, dá para ter uma ideia. Ou seja, é só você olhar aqui, né? Que aumentou a renda. Olha, se aumentou a renda, o que vai acontecer com a demanda? Como foi para vocês, o impacto ser positivo, né? Quanto maior a renda, mais consome os indivíduos. E pelo lado dos impostos, vai cair. Porque estava 50, veio para 100, para 10, né? E aí, queda de impostos, vai acontecer o que com a oferta? Vai aumentar, né? Quanto menor o imposto, maior a oferta. E aí, pessoal, a questão é que está nessa pergunta aqui, de eu ontem, né? Não é eu amanhã, é eu ontem, que eu fiz para hoje. Ontem, eu digo no passado, eu fiz faz tempo. Qual é o maior impacto? O que vocês acham que é a resposta? Vocês já sabem, né? Eu sei que vocês sabem. Depende. Vamos calcular, né? Vamos calcular para ver. Depende do resultado dos cálculos. E depende da magnitude. Qual foi o maior impacto? Será que foi para a demanda? Será que foi para a oferta? Vamos ver, né? Então, tá aí. Vamos fazer o segundo momento, que é o momento final, né? Onde a gente substitui na demanda aqui o 150 e ele vai nos levar uma quantidade demandada de 310 igual a menos 3P. Assim como na oferta, a gente substitui aqui a 10, que foi aquela queda de 50 para 10, né, do imposto, que vai nos levar, resolvendo aqui os cálculos, para oferta igual a menos 10 5P. Então vamos lá igualar com a demanda, que é igual a 310 menos 3P. Então o resultado igual, aquela coisa toda, chega no equilíbrio. O equilíbrio vai dar um preço de equilíbrio igual a 40 e uma quantidade de equilíbrio igual a 190. Então vamos pensar um pouco, né? Esse resultado a gente saberia antes já. Por quê? Porque tanto a demanda vai aumentar quanto a oferta. Ambos aumentando, a gente sabe que vai ter aumento da quantidade. Então esse 190 já é explicado. Agora, o impacto foi maior da oferta ou da demanda? A gente vai saber, porque assim, o aumento da demanda gera necessariamente aumento de preço. Mas o aumento da oferta gera necessariamente queda de preço. Então isso já responde, né? Lembra como foi o preço anterior? Lembra? Se lembra, espera aí. É 30.
Então houve aumento de preço. Se houve aumento de preço, então a demanda teve um impacto maior. Era 30, passou aqui para 40. Então a magnitude da demanda, do deslocamento da demanda é maior do que o impacto positivo do deslocamento da oferta. Vamos ver? Tá aí. Deslocamento da demanda, deslocamento da oferta. Era 30 e 20, a quantidade aumentou para 190 e o preço aumentou para 40 no equilíbrio E1. Tá aí, né? O resultado da nossa análise num exemplo numérico. Então é legal, você consegue ver pela magnitude, fazendo os cálculos, a gente já sabe, olha, a demanda teve ou seja, se você for explicar isso, digamos assim, você tem esses dados, teve aumento da demanda, teve aumento da oferta, mas mesmo assim gerou inflação no preço desse produto. Então você já sabe que se houve aumento de ambos, se houve inflação, então provavelmente que o aumento da demanda foi maior ainda do que o aumento da oferta. E isso é uma explicação básica. Você vai dar, né? Claro que você vai falar mais do que isso. Estou falando você numa entrevista. Se é economista, o cara vai perguntar por que aumentou aí o arroz. Você vai lá explicar. Aí é claro que você vai ter que saber, mano, por que aumentou a demanda, né? Quais são os fatores. Tem vários fatores, como a gente viu. E essa demanda, aí, claro, né, pode ser muito mais. Por exemplo, o aumento do arroz, teve a exportação para o exterior. Né? O que é isso? Aumento da demanda. Mas da demanda externa. Que aqui a gente está falando aqui, a gente está falando de uma economia simples, fechada. Né? Uma economia mais. A economia mesmo, ela tem fatores externos também que vão estar afetando. Assim como o sexo. Que isso. Bom, esse é o vídeo, então, exemplo da nossa aula de hoje. Tem um vídeo que é Economia do Sexo, feito pela uma universidade lá dos Estados Unidos. Eu não sei se ele tem dublado no YouTube. Na verdade, vou botar minha cara aqui, que é essa cara de pau aqui, para dizer para vocês que eu não sei se tem dublado no YouTube, mas é legendado com certeza. Então vocês dão uma olhada aí, se vocês não achar o nosso link para vocês, deve estar lá ainda, não tem por que tirarem. E aí é uma análise de oferta e da demanda sobre a questão do mercado de casais, digamos assim, que teve essa universidade nos Estados Unidos que notou que, em geral, houve aumento, né, do número de divórcios e coisa e tal nas últimas décadas. E eles tentam dar uma explicação de por que isso está acontecendo, e se dá essa explicação através de questões tecnológicas, vocês vão ver. Tem a ver com oferta e demanda também. Então, e equilíbrio. Então eu vou pedir para vocês dar uma olhada nesse vídeo aí. Ele tá lá no X vídeos. É claro que não. Ele tá no YouTube, não tem nada a ver. E aí vocês olhem lá se quiserem, né? Assim, claro, é uma análise, né, da economia de sentido mais amplo, digamos assim, né? Mas é uma análise, não deixa de ser uma análise. Ok? Já até pedi para vocês fazerem uma resenha, coisa assim, né, sobre essa aula e aquilo que está no vídeo. Acho que seria interessante até. Então façam uma resenha aí, mandem para mim, legal? Uma pequena resenha relacionando a aula de hoje. Isso já é um trabalho de casa, então, né? Aí todo mundo vai ter que ver vídeo de sexo agora, da economia do sexo, no caso. E aí fazer uma análise relacionando a aula de hoje, que é a primeira e segunda parte, né? Essa de equilíbrio que a gente viu, com esses fatores que vocês vão encontrar no vídeo, com esses elementos que vocês vão encontrar no vídeo, legal? Então é isso, vamos encerrar a aula de hoje aqui, né? Deu praticamente 40 minutos, falta uns 20 segundos mais ou menos para dar 40 minutos certinho. Então eu vou ficar enrolando aqui para vocês, porque é bacana o número certinho, falta 10 segundos, vocês esperem. Tchau para todo mundo, até a próxima aula. E era isso aí. A próxima aula eu se gravo mais breve.